Olá pessoal, aqui é o Márcio Okabe e hoje eu acordei 4 horas da manhã com alguns pensamentos assim muito fixos, assim umas ideias que eu quero compartilhar com vocês. Uma delas é que eu sempre tive vontade de fazer um documentário, um mini documentário da minha família. Por quê? Porque eu não sei vocês, mas vocês têm aquela ideia que vocês têm há anos e que você fica pensando, nossa, um dia eu vou fazer, um dia eu vou fazer. E a gente fica pensando, ah, mas aí depende de tal pessoa e tal pessoa tomar uma atitude. Por exemplo, eu tenho a ideia de gravar entrevistas com meus pais para falar da história de vida, um pouco sobre... Porque a gente precisa documentar agora, porque um dia todos nós vamos embora desse planeta. Achei uma frase muito legal ontem, que o Celso Fujisal, a gente ficou 2 horas conversando sobre algumas ideias de levar a espiritualidade para as empresas. Ele trouxe essa ideia e aí a gente descobriu, a gente se conhece há algum tempo, mas a gente não tem um contato tão próximo, mas aí a gente ficou 2 horas conversando pela sintonia. Ele trouxe uma frase, eu não vou lembrar o autor agora, é Pierre, agora eu não vou lembrar, que é: nós não somos seres humanos vivendo uma vida espiritual, somos seres espirituais vivendo na condição humana. Então a ideia que me veio foi assim: hoje eu estou numa casa nova, que meus pais moram há pouco mais de um ano, mas tem uma casa aqui em Salvador, tem uma casa mais antiga que foi onde eu passei minha infância. E essa casa está lá, não foi alugada, não foi vendida. Eu estou pensando em ir lá hoje gravar uns vídeos falando sobre a casa, falando sobre algumas memórias da época quando eu era criança. Então eu fiquei com esse pensamento e queria propor para vocês. Nesse período de quarentena, o que está acontecendo? A gente está voltando a conviver com as famílias. Eu vim para Salvador para dar um apoio aqui para os meus pais, que já têm mais de 80 anos. Mas, de certa forma, a gente está vendo os pais conviverem com as crianças no homeschooling. Então, o que eu tenho percebido? Que todo estresse acontece quando a gente muda a rotina. E a rotina era ir para o trabalho, ir para a escola, se ver à noite naquela correria. Então agora a gente precisa perceber o seguinte: muitas famílias, inclusive lá em casa, lá em São Paulo, que agora eu vim aqui passar algumas semanas. Apesar daquela coisa do home office, o homeschooling em casa, tem um lado muito bom, que é essa convivência mais próxima. Então qual que é a ideia? A ideia é colocar um desafio para pegar os jovens, ou você mesmo também, se quiser, mas colocar um desafio de fazer mini reportagens para documentar o dia a dia, para documentar, conversar com a avó, conversar com o avô, se for no caso dos meus filhos, porque minha sogra está lá em casa, lá em São Paulo, então os meus filhos poderiam fazer algumas mini entrevistas. Então eu acordei com essa ideia. Por quê? Porque a maioria das pessoas não grava vídeo. E é tão fácil você pegar uma câmera e fazer uma gravação, mas aí faz como se fosse uma gincana mesmo. Grava e grava um dia, simplesmente um dia, alguma conversa, porque às vezes a gente vai deixando para depois e depois a gente percebe que o tempo passou e você não gravou aquele vídeo na casa onde você morava, não gravou aquele vídeo com a pessoa aquele amigo que você nunca mais vai ver. Então fica essa dica. Acordei com isso na cabeça e acho que eu vou gravar um vídeo contando um pouco da minha história lá na casa antiga, lá dos meus pais. Então fica esse convite para vocês também aproveitarem esse momento. Eu acho que eu sou apaixonado em gravar vídeos, porque eu acho que os vídeos marcam um momento que muitas vezes
passa e você não terá nunca mais oportunidade de experimentar aquele momento. É isso aí, pessoal. Se você gravar algum vídeo e publicar, manda para eu ver aí, saber que esse vídeo repercutiu. Valeu!